Bom dia, somos do grupo Pressupostos do Método, grupo composto por Hilary, Júlia, Luísa e Sara. Neste processo surgem os temas geradores, extraídos da problematização da prática da vida dos educandos. Os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia dialógica. Cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se faz parte. O importante não é transmitir os conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão de conteúdos estruturados fora do contexto social do educando é considerada invasão cultural ou depósito de informações, porque não emerge do saber popular. Assim sendo, não se admite uma prática metodológica como um programa previamente estruturado, assim como qualquer tipo de exercícios mecânicos para verificação de aprendizagem, formas essas próprias da educação bancária, onde o saber do professor é depositado no aluno. Práticas essas domesticadoras. O relacionamento educador e educando, nesta perspectiva, se estabelece na horizontalidade, onde juntos se posicionam como sujeitos do ato do conhecimento. A educação vista como construção e reconstrução contínua de significados de uma dada realidade prevê a ação do homem sobre a realidade. A visão ingênua que homens e mulheres têm da realidade faz deles escravos, na medida em que não sabemos que podemos transformá-las sujeitando-se a ela. Essa descrença na possibilidade de intervir na realidade em que vivem é alimentada pelas cartilhas e manuais escolares que colocam homens e mulheres como observadores e não como sujeitos dessa realidade. O que existe de mais atual e inovador no método Paulo Freire é a indissociação da construção dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita do processo de politização. Essa reflexão tem por objetivo promover a superação da consciência ingênua, também conhecida como consciência mágica, para a consciência crítica. Na experiência de Ângicos, assim como em outros lugares onde foi adotado o método, as salas de aula transformaram-se em fóruns de debate denominados círculos de cultura. Neles, os alfabetizandos aprendiam a ler as letras e o mundo e a escrever a palavra e também a sua própria história. Através de slides contendo cenas do seu cotidiano, esses trabalhadores educandos discutiram sobre suas vidas mudando sua história. Nesse contexto, era apresentada uma palavra aos educandos, ligando ao cotidiano através dos estudos das famílias silábicas que compunham o educando apropriava-se do conhecimento do código escrito sobre uma história de vida. O professor, contrariando a visão tradicionalista que atribui o papel a ele de privilegiado detentor do saber, o denominado animador de debates e tem papel de coordenador do debate. Cabe também o educador conhecer o universo do vocabulário dos educandos, o seu valor trazido através de sua oralidade, partindo de sua bagagem cultural cheia de conhecimentos que se manifesta através de suas histórias, de seus causos e através de diálogo constante. Os alfabetizandos, ao dialogar seus pares e com o educador sobre o meio de sua realidade, têm a oportunidade de desvelar aspectos dessa realidade que até então não poderiam ser perceptíveis. Essa percepção é feita através de análise do condição real, que são observadas uma vez que passa a ser observada mais detalhadamente. Essa nova visão são mais ingênua, mais crítica, vai instrumentalizar na busca de intervenção para a transformação. O segundo princípio do método diz respeito à dialogicidade do ato educativo.
que, de acordo com Harman, a pedagogia proposta por Freire é fundamentada no antropologia e fisiológica dialética, cuja meta é o engajamento do indivíduo na luta por transformações sociais. Mesmo assim, para Freire, a base da pedagogia é o diálogo. Essa premissa está presente no método em diferentes situações, entre o educador e o educando, e entre o educando e o educador, e o objetivo do conhecimento como natureza e cultura. Sempre em busca de um humanismo nas relações na educação, a ampliação da visão de mundo só acontece quando essa realização mediatizada pelo diálogo, não no monólogo daquele que, achando-se saber mais, deposita o conhecimento como algo quantificável e mensurável naquele que pensa saber menos ou nada. A atitude dialógica é, antes de tudo, uma atitude de amor, humildade e fé nos homens, no seu poder de fazer, de refazer, de criar e recriar. O diálogo entre natureza e cultura, no método de Paulo Freire, a partir da ideia de homens e mulheres enquanto produtores da cultura, introduz o conceito de cultura ao mesmo tempo ginociológica e antropológica. Freire selecionou 10 situações existenciais codificadas para levar os grupos às suas respectivas decodificação. A utilização dessas situações existenciais, já naquela época, proporcionava uma perfeita interação entre educação e arte, proposta que ultimamente é referente nos parâmetros curriculares nacionais. Para Freire, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, na situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resultar de uma aproximação crítica dessa realidade. O diálogo entre natureza e cultura, entre o homem e a cultura e entre o homem e a natureza, se constitui em uma prática comum na alfabetização de jovens e adultos proposta por Freire, uma metodologia que promove o debate entre o homem e a natureza e a cultura, entre o homem e o trabalho, enfim, entre o homem e o mundo em que ele vive. É uma metodologia dialógica e, como tal, prepara o homem para viver no seu tempo com as contradições e os conflitos existentes, e a conscientização da necessidade de interagir, de intervir nesse momento presente para a construção e efetivação de um futuro melhor. Muito obrigada pela atenção.